Olá. Bom, eu vou começar com uma apresentação básica para fazer algo mais transparente, né? Tornar isso mais transparente. Ah, o meu nome é Alejandro, tá? Tenho 24 anos e é o seguinte, apresentação básica e vocês vão ter uma ideia de onde eu vou chegar. Bom, quando criança, né, eu tive as minhas práticas, né, como toda criança tem. Porém, na minha adolescência eu desenvolvi um lado mais um pouco sombrio, passei por grandes transformações na minha vida, e eu digo isso num caráter assim espiritual, tá? Ah, o intuito disso, de todo um depoimento que eu vou deixar, é sobre o caráter espiritual, tá bom? E quero começar a deixar bem claro através disso. Então, já desde criança, né, nós temos aí brasileiro nato, pobre. Como todo brasileiro nato, eu sou pobre, tá? Ah, eu digo isso no sentido de quem vive o Brasil mesmo, sabe? Porque geralmente aí a classe alta não vive o Brasil, tá? Mas eu vivo o Brasil, sou brasileiro nato, passei dificuldade na minha infância, já ao ponto de roubar alimento para dentro de casa porque faltava. Então já começou errado por aí, né? Na adolescência desenvolvi um lado mais rebelde e cheguei até fazer aí pacto com um anjo, né? Aí piorou tudo. É, piorou tudo. Bom, tô com o microfone aqui para dar uma aliviada. Bom, desenvolvi um lado muito forasteiro na vida, passei pelo tráfico, passei por algumas situações de me envolver com roubo também. Então, não foi muito legal. Não tive uma experiência boa na minha vida, isso não foi coisa boa. Bom, dito isto, começa a explicação. Bom, acredito que na vida, o lado espiritual ele se desenvolve por partes, ou seja, por estágios, né? Digamos assim, se desenvolve por estágios. Ah, assim, e eu relato assim com exemplos, por exemplo, de um bebê, né? Que tem todos aqueles seus sensores ativos e aguçados, e a confusão, né? Toda aquela confusão toda, né? Porque uma criança, ela, apesar de muito pura, ela tem vários sentidos espirituais aguçadíssimos. Por isso, crianças geralmente choram à noite, né? Muitas das vezes, a maioria, é claro que tem os seus problemas intestinais, digestivos e do corpo mesmo, mas em grande parte há um grande propósito espiritual, por aquela coisa ser muito pura e exalar muita energia, e principalmente muita energia positiva, tá? Qual que é o sentido disso? Algumas crianças super raras, eu digo super raras porque elas continuam a desenvolver algumas habilidades espirituais ao longo, sem o preparo. E isso gera uma confusão tremenda, porque o que acontece? Quando essa criança, por exemplo, ela está numa certa idade, ela continua vendo coisas, por exemplo, alguns amigos imaginários, realmente ela não está preparada para aquilo. Alguns sentem medo, porque geralmente tem coisas bizarras, tem coisas legais e tem coisas de todo tipo, meu amigo. E o que acontece? Quando a criança é deparada por muitas coisas bizarras, que geralmente é o que mais está aparecendo por aí, porque a humanidade está toda poluída, né? Os pecados dos pais nas casas que contaminam, né? Então, se o pai está em pecado, tem alguém ali fazendo ele pecar, né? Consequentemente, essa coisa vai puxar quem? Vai querer puxar uma energia nova, limpinha ali, né? Então, aí começa. Mas tá, isso é mais assunto, vamos deixar raso. O que acontece?
Uma vez eu estive no Paraguai, foi muito bom. Assim, foi muito bom no sentido que eu comecei a me desenvolver mais. Passei quase 50 dias, tá? Essa viagem durou quase 50 dias lá. E eu fui pra lá no sentido de fazer tráfico de drogas, tá? Bom, não deu certo, acabou que o plano não deu certo. Mas fora de história, foi fui muito bem tratado lá, apesar de todo mundo no Brasil ter muita discriminação do bandido, é claro, concordo com isso. É complicado a gente viver numa sociedade em que você não tem segurança, porque você não sabe até que ponto a fome do seu vizinho pode chegar, não é? Então a gente tem que fazer muito bem, um, digamos assim, um depoimento sobre isso, porque não é criticando ninguém que a pessoa vai deixar de cometer os atos dela, tá? Então, se você que é bandido, você que é lésbica, hétero, não sei, você que é drogado, você que é um mendigo, você que é um Zé Ninguém, você que é um depressivo, um abatido, um, bom, digamos assim, você que está no fundo do poço, ou se sente no fundo do poço, ou você que se sente digamos assim, deixado de lado da sociedade, você tá, tá no caminho certo. Aqui é o lugar, pelo menos eu vou tentar desenvolver um desenvolvimento espiritual com você que vai dar certo. Por quê? Porque, como eu disse, eu já passei em coisas muito ruins, né? Mas isso tudo me levou a ser mais sagaz. Eu não me deixei parar por simples coisas pagãs, sabe? Por exemplo, eu tenho aqui um livro, São Cipriano Bruxo, sabe? Esse tipo de livro aqui eu não aconselho muito não, porque tem muito paganismo e tal, sabe? Coisas, sei lá, bizarras, tipo, né? Olha só, olha isso. Sabe, são coisas assim que é lado ocultista, tá? Então, se você que é bruxo, que é feiticeiro, que é mago voodoo, que é não sei o que lá, olha só, eu não vou dar nenhum tipo de ritual mágico aqui, nenhum tipo de pozinho xig-lig-dum não, tá? Não vou dar nenhum ritual voodoo aqui pra ninguém, tá? Meu objetivo não é isso. Meu objetivo é levar as pessoas a buscarem uma elevação espiritual através do Evangelho, tá? O Evangelho Sagrado. Por quê? Por quê? É aí que tá a questão, né? O cara é tão errado assim, diz que já foi traficante, bandido e tá aí. Diz que vai ajudar a elevação espiritual do Evangelho como? Bom, aí é que tá, né? Isso foi só uma breve apresentação, porque a minha vida já foi muito contraditória. Já tive envolvimento com bruxas, né? Digamos assim. Algum pessoal aí da pesada e por algum motivo uma força maior me tirou de lá. E o que é uma força maior? É como relata aqui nesse livro de São Cipriano, é um depoimento que ele dá muito interessante. Coisas como essa me fez estudar mais e mais e mais e levar a um fator comum. O que é um fator comum? São várias frações, vários fragmentos, posso dizer assim, de religiões ou de mitos e de culturas que levam a, a, um, a um ponto comum, a um resultado comum. E qual seria esse resultado comum? Eu posso descrever em duas palavras, a dualidade, tá? A dualidade, tá vendo? Então, eu vou estar muitas das vezes com algum representativo de a dualidade para que isso não saia do ponto. Porque o que? O ser humano, desde quando ele mordeu a maçã lá no paraíso, digamos Adão e Eva, ele passou a ter conhecimento que ele estava nu. Ele descobriu que ele estava nu. Então, a partir desse momento, ele passou a ter conhecimento do bem e do mal. Nós somos assim hoje em dia? Bom, isso foi uma pergunta, mas foi uma afirmação também, né? É claro que nós somos assim. Se esse pecado foi passado de geração em geração e até hoje nós reconhecemos quando estamos errados, então esse conhecimento do bem e do mal, ele ainda está presente no dia a dia. Porém,
Todo mundo sabe disso, né? Tem o bem e tem o mal. Você pode ser bom, você pode ser ruim. Você pode ser um traficante. Você pode ajudar alguém a se levantar espiritualmente. Por aí vai, meu amigo. Por aí vai. O que acontece? Ah, esse tipo de questionamento é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque se desde o princípio, né, os primeiros cidadãos da Terra, o primórdio da criação humana, se corrompeu ao pecado, né, que é o descobrimento do mal. Porque a partir do momento que ele não tinha conhecimento do mal, ele não sabia o que era pecado. A partir daquele momento ele começou a descobrir o que é mal e o que é pecado. Então aí é que está. A nossa sociedade hoje em dia, ela não sabe o que é bom. Porque o que é bom? O que é bom? Ah, bom, eu vou resumir uma frase que eu já ouvi muito. Bandido bom é bandido morto. Então você está alegando que tirar uma vida é bom. Não. Tirar a vida do bandido é bom. Não, mas não é uma vida então. É a vida do bandido, mas não é a vida. Tá, não tô entendendo. Então tá. Esse aí é só um dos leves fatos, tá? Para isso aí eu deixo aqueles que quem nunca pecou atire a primeira pedra, tá? É um mito bem legal, é um termo bom para ser usado nesse tipo de debate. Mas prosseguindo, o que acontece? Se hoje em dia o que você considera bom é mal, então se o que você considera mal é o quê? Não sei, né? Talvez eu não saiba. Porque hoje em dia nossa humanidade está em decadência total. Nosso sentido de amar muitas das vezes está sendo convertido em salvar o planeta, salvar os cachorrinhos, salvar a população LGBT, vamos salvar as mulheres. Mas no final da história eu acho que ninguém está se preocupando em se salvar. Esse é um ponto assim que não tem como eu não falar, né, gente? Sabe, todo mundo preocupado aonde o outro vai pisar. Então, é como se estivessem dois caras andando numa corda bamba. E um está super atento aonde o outro vai pisar. O outro, por sua vez, está muito atento aonde ele mesmo vai pisar, sem se distrair um segundo que quer com o seu companheiro ou seu adversário, digamos assim, né? Porque o outro, com a sua inveja, premeditando aonde o parceiro vai cair, fica ali na espreita para falar: olha, se ele cair eu venci. Mas se ele cair, você realmente venceu? É uma pergunta. E se você cair antes dele? Porque eu acho que você tem que se preocupar onde seus pés estão pisando antes de olhar para o caminho alheio. Isso é uma ideologia que, mais ou menos, um caminho assim que a gente segue para atingir uma elevação espiritual. Porque o que eu vejo muito, tem muita gente aí, principalmente os religiosos de hoje em dia aí, né? Você que é religioso também, saiba que aqui eu não vou passar a mão em ombrinho de cristianismo, de catolicismo, de não sei o que não, entendeu? Eu vou te levar ao evangelho. Essa vai ser uma das poucas vezes que eu vou poder falar isso, porque senão eu vou ser censurado muitas vezes, mas vou te levar ao evangelho, a graça de Jesus Cristo, Cristo Salvador. E não vou ficar aqui passando a mão em termozinho pagãozinho não, tá? Principalmente você aí que anda com seu crucifixozinho aí, a sua cruzinha aí, representando essa pura blasfêmia, tá? Não tem outro jeito para dizer, porque você está carregando consigo próprio a morte do que você considera como Salvador. Você está a todo momento olhando para aquilo ali
E lembrando que os seus ancestrais martirizaram a salvação numa cruz, tá? Isso é por isso que eles colocam tanto isso na sua cabeça, porque ao você olhar para aquilo, você vê Cristo crucificado naquela situação humilhante, não é? Mas tudo bem. Aí vão falar, não, porque é a cruz de Calvário que ele foi. Olha só, o Calvário já foi uma madeira tanto amaldiçoada como sagrada, né? Então venhamos e convenhamos. E outra coisa, essa coisinha que você usa por aí não é nada de Calvário. E ainda que fosse de Calvário, você estaria se paganizando, se prendendo a coisas mundanas, sendo que a representação de Cristo naquela cruz é o seu salvamento espiritual. Então você tem que se preocupar com sua salvação espiritual através dele, através da graça dele, agindo como ele, buscando o que ele buscou. E o que ele buscou, irmão? Ele salvou prostitutas de ser apedrejadas. Um dos primeiros a ir para o céu, se eu não me engano, com ele, dizem que foi um ladrão lá, né, que estava do lado dele lá. E ele disse que estaria naquele mesmo dia no céu com ele. Bom, e por aí vai, né? Entendeu? Agora eu não sei se a gente olhar para a sociedade e discriminar, porque o fulano lá namora com um homem. Porque o fulano lá tá roubando. Porque o fulano, aquela fulana lá, ó, vai pra você ver as roupas que ela sai à noite. Tem alguma coisa errada. Você fazendo isso, você está adiantando a sua jornada para a salvação? Bom, é uma pergunta. Mas por aí vai. A apresentação é essa, tá? E eu quero dizer que eu peguei um livro uma vez muito bom. É assim, a ideia que ele bate aqui é bem legal, sabe? Porque ele diz aqui que tem uma entrevista com o diabo, que eu acho assim meio estranho, mas tá, né? Eu não posso questionar nada, eu não vou entrar nesse ponto não. O que eu quero deixar em foco aqui desse livro é que é o seguinte: esse cara, nessa entrevista que supostamente ele teve, né? Ele alega que a humanidade vem sendo não só escravizada, mas condenada há muito tempo através de dois pontos cruciais, né? Que seria aí o desejo do dinheiro e o desejo da carne. E isso eu tenho que concordar com ele, são dois pontos muito bons, tá? A população vem se perdendo demais em cima disso, demais, tá? O povo se despenca em cima disso, você pode pesquisar em qualquer coisa, todo mundo... Qualquer roda de amigos que você para perguntar, ou é sobre alguma coisa que está bonita, que você gostou, é sobre um bem material, é sempre essa baboseira. E é sempre nisso daí que o mundo está cada vez mais perdido, espiritualmente falando, tá? São coisas horríveis. Mas, assim, coisas horríveis, é claro, para quem não deixa de se despertar. Aquele que quer acordar, entendeu? Eu, por exemplo, nessa minha jornada, conheci, tá vendo? Também aqui peguei, tem treino de Chico Xavier, livre espírita, muito paganismo aqui que eu prefiro não mostrar, mas tem também coisas, por exemplo, o livro de Mormon, que seriam relatos dele, e dentre outros, né? Fui pesquisando muito, não me deixei parar pelo paganismo que eu estava me metendo na minha adolescência. Fui devorando conteúdos e buscando coisas. Bom, muitas delas para mim foram fúteis, facilmente descartadas, por exemplo, algumas ideologias muito idiotas, né? Por exemplo, algumas coisas, mitologias, né, principalmente, né? Então tem muitas coisas assim que eu não levo a pé da letra, mas se você parar para analisar com um momento de reflexão, você consegue achar um fator que leva a tal mitologia ou leva a alguma coisa assim, porque a sociedade, apesar de antiga, muitas delas apesar de antiga, nada foi feito por acaso. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, tá? Então, como eu disse aqui, eu não vou passar a mão na cabeça de cristianismozinho, de judaísmozinho, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém não, entendeu? Porque a minha busca não é com essas, posso dizer, ideologias, tá? Porque pra mim é muita ideologia, muita interpretação, é muita doutrinação, entendeu? É muito do cão mesmo, entendeu? É muito trem do cão que tá introduzido em muita coisa aí.
Então, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, como eu disse, se você pode ser LGBT aí, como eu disse, ou até pastor ou padre, não me interessa quem você é. Desde que você esteja querendo buscar a sua salvação espiritual, tá? Bom, eu particularmente aconselho, devido à minha trajetória, devido à minha experiência de vida, como eu disse, né? Eu acredito que o mundo espiritual é coisas que vêm em estágios, tá? Você vai cumprindo estágios e de acordo com o lado que você vai nesse estágio, você vai se aprimorando mais nesse estágio e vai evoluindo, e quando você pensa que não, coisas você não se reconhece mais, porque aqui eu não vou ensinar você Bom, eu vou ensinar você a sair um pouco dessa matrix, tá? Um pouco não, você vai sair dessa matrix. Só que você vai se tornar escravo, tá? E não é meu escravo não, é escravo de Cristo. Mas é fácil ser escravo de Cristo? Não é não, meu. Não é não. Não é, tá? Entendeu? Ah, mas Cristo tudo é bonzinho, é bom, é. Você consegue ser bom constantemente? Sem aquela velha ambiçãozinha de um dinheirinho a mais para comprar um carrinho melhor? Hã? Você consegue largar essa ambiçãozinha? Ah, mas o meu fusquinha já tá caindo aos pedaços. Você consegue largar seu fusquinha, comprar uma bicicleta? Bom, aí você já tá falando de ambientalismo, não sei o que. Bom, cada um, meu parceiro, convém a sua situação. A sua situação é o suficiente para que você possa fazer. Nossa, entrou um bicho aqui. Para que você, a sua condição é o suficiente para que você possa fazer o que está à sua altura, tá? Isso eu digo no sentido da busca, tá? Eu tô falando aqui. Eu quero uma resistência, Eu estou em busca de uma resistência, tá? Uma resistência. E é o seguinte: se até aqui você teve capacidade de ouvir tudo isso, bom, foi simplesmente uma leve apresentação, tá? Porque tem muitas outras coisas, tá? E eu vou utilizar uma metodologia bem similar à metodologia que eles envenenam vocês, entendeu? Através de filmes e conteúdos aqui, alguns conteúdos ali, umas perguntinhas aqui, outras perguntinhas ali. Bom, talvez assim alguns filosofar um pouquinho também, né? Digamos que nós vamos filosofar. A filosofia é tão boa, ela criou tanta coisa, né? Então nós vamos filosofar na linha contrária da filosofia, digamos assim, tá? Então, digamos assim, eu vou sugerir aqui, né, livros, filmes, vou sugerir que você pesquise acima de tudo, pois tudo que eu falar aqui eu vou sugerir que você pesquise, não vou sugerir que você confie em minhas palavras por si só, feche os olhos e siga nessa direção. Afinal, fazendo isso, eu estaria te colocando em outra matrix, e essa não é a minha intenção. Entendeu? Eu quero que você saia da sua matrix, busque a sua realidade, se você quiser, é claro. Eu não pretendo hipnotizar ninguém, tá? Então é isso, tá, gente? Eu não vou adular ninguém. Vou mostrar coisas que podem ser boas pra você, que você pode se agradar, e posso mostrar coisas que você pode me xingar aí, entendeu? Eu particularmente não vou entrar em conflito com você por isso, tá? Porque um dos motivos que eu estou fazendo isso é que eu vi aí muitas pessoas aí que são ótimos, poderiam estar fazendo um ótimo trabalho de um guia espiritual, porque não tem outra palavra para falar isso, tá? É claro que é interessante você buscar a verdade. A verdade é uma coisa, conheceis a verdade vos libertará. Então isso, é claro, é essencial. Mas o que acontece? Não adianta você chegar para todo mundo e falar, ó, Apocalipse vai chegar aí, dia 27 agora, tá? Daí o cara vai, publica isso, vamos supor, né? O cara publica isso dia 20. Aí dia 20 o cara fala, ó, dia 27 vai chegar o Apocalipse aí, é o dia do juízo final, cara. Aí fala, pô, acabar o mundo, cara, o que eu vou fazer? Ah, sei lá. Vamos roubar um banco, entrar dentro do cofre e ficar lá. Entendeu?
Aí chega dia 27, não acontece nada, dia 28, o cara tava lá dentro do banco, dentro do cofre, vai preso, que achou que ia acontecer o apocalipse, tá? Claro que eu tô falando isso ironicamente, tá? A gente pode descontrair um pouco para não ficar num tom muito sério. Mas assim, não adianta, aqui não adianta, tem coisas que não adianta. Tem coisas que não adianta você querer ser o dom, né? Tem coisas que não adianta você querer ser o dom, tá? Porque não cabe a você. Por exemplo, bom, seria coisa no próximo vídeo eu já começo a explicar isso, porque eu já estou prolongando demais o assunto. Mas o assunto é isso aí, entendeu? Eu vou procurar gravar outro vídeo amanhã, porque vai estar mais claro, a câmera vai focar melhor, você vai poder me enxergar melhor, vai ter uma visualização melhor de mim. E eu estou fazendo isso pondo a minha cara tapa, tá? Eu não tenho medo aí de perseguição de youtuber, de maçonaria, de Illuminati, de essa baboseira toda não, tá bom? Eu não tenho medo disso, porque quem está comigo é maior que todos eles, entendeu? Pois nem um passo sequer, eu digo isso tudo, nem um grão de areia da praia sequer se move sem a vontade do Espírito Divino de Deus, tá? Eu falo isso do Criador dos céus e da terra, porque tem muitas discussãozinhas sobre nomenclatura, eu vou debater sobre isso também, mas fica para outro vídeo. Para você que aguentou até aqui, muito prazer, eu sou o Leander e estou me dispondo a fazer um trabalho de guia espiritual para que você venha buscar a salvação através de Cristo, tá bom? Eu não sou nenhum, como se diz aí, guru mágico que vai te levar a Deus não, tá bom? Eu vou te ensinar aqui o Evangelho, tá bom? Vai ficar legal para você fazer uma busca espiritual, uma elevação legal, e você vai ver a qual ponto eles corrompem a nossa santidade, tá bom? Eu fico por aqui, muito obrigado, eu sou o Leander, tenha um ótimo dia.